Olá pessoal, eu postei ontem a parte 1 de previsões para equinócio de primavera. Trago mais um complemento porque ontem eu estava com pressa e só fiz uma análise sucinta, mais ou menos das configurações astrais. Lembrando que a astrologia ela tem diversos fatores, não se baseia apenas no Sol e na Lua. Ela já teve uma época, milhares de anos atrás, que se baseava só no Sol. Já teve escolas, como por exemplo do Oriente, que se baseava mais nas estrelas, que até hoje ainda querem insistir, astrologia védica, por exemplo. Mas só que a astrologia tropical ela estuda milhares de símbolos, de configurações, de junções, de sincronismos. E um fator importante a se observar, para mim dos mais importantes, até mais do que a posição dos signos, porque na verdade não existe planeta nos signos, não existe planeta em casas, é tudo simbologia e uma coisa virtual. Mas usamos o que chamamos de matemática celeste, geometria sagrada, e a astrologia ela é isso, ela é uma soma matemática e a interpretação de mitos e símbolos e conceitos ocultos, diversos. Ela não parte de um único princípio. Ela é uma ciência metafísica oculta que se conversa com diversas outras áreas das ciências, até mesmo as ciências acadêmicas, as ciências das mais variadas linhagens. E a astrologia ela não é determinista, ela mostra caminhos a seguir e possíveis revelações, mas ela não é adivinhação. Ela tem, eu sempre digo que ela não erra, ela tem os códigos daquilo que vai acontecer, mas o astrólogo ele não está preparado para abrir os véus do tempo. Isso só acontece quando o Ser Supremo quer revelar mesmo. Tem até pessoas que têm um dom muito bom de interpretação, mas são para coisas ali raras, rápidas. A gente vê nas escolas de astrologia pessoas que dão palestras de 1 hora ou até 2 horas, falam de diversos temas. Aí depois acontece uma coisa, quando eles fazem análises para o ano, aí eles voltam e dizem, eu previ isso, veja lá no vídeo no minuto tal, onde eu falei sobre isso. Mas é lorota. Eles falam de diversos assuntos, de forma subjetiva, e aí acontece alguma coisa e eles dizem que previram para continuarem vendendo cursos e continuarem com seus conceitos. A astrologia ela não evolui, especialmente no Brasil, porque as escolas têm os seus manuais, têm os seus padrões e não vão mudar de uma hora para outra. Já deram milhares de cursos, como por exemplo o mapa da independência, que é usado para previsões sobre o Brasil. Nós não estamos mais na monarquia, mas eles insistem em usar o mapa da independência. Dizem que funcionam porque dizem eles que atestam que o Brasil tem um ascendente em aquário, sendo que não existe nada que ateste isso na nossa realidade. O Brasil é um fracasso em tecnologia comparado a outros países do mundo, como Coreia, Estados Unidos, Japão e assim por diante. E o nosso país não tem um descendente em leão que imite a cultura europeia, que tenha todo o refinamento da cultura europeia, uma Vênus na casa 7. Isso não tem nada a ver, o Brasil sequer respeita as mulheres, o número de feminicídios no Brasil só aumenta e não combina nada com esse mapa da independência, até porque se fôssemos usar, qual seria o mapa que nós usaríamos para o Brasil? O da República ou da monarquia, se nós não estamos mais na monarquia? O Brasil nasceu mesmo na República. E falando em configurações e analisar diversos fatores, olhando o mapa do equinócio, ele tem um desenho muito interessante,
quando ele forma um triângulo poderoso entre o ascendente em Gêmeos e Mercúrio, que está em conjunção ao Sol na casa 4, com Marte lá em cima na casa 8. E o interessante é que esse triângulo positivo ele é cortado por um outro triângulo negativo formado por Marte, que faz parte do mesmo triângulo anterior positivo, junto com Vênus e Urano. É um triângulo maior cortado por um menor negativo e ainda tem outros cortes formados pelo trígono de Urano com Saturno e Vênus com Netuno, que forma um laço unindo o sextil de Netuno com Saturno. É um símbolo poderoso, é um significado poderoso, até porque nesse último trimestre nós temos provavelmente 2 turnos na eleição mais importante da história do Brasil, que mostra que a nossa democracia, que já é frágil, está em risco, muito risco. E esse foco duplo, tanto de um polo, de um triângulo positivo quanto de um negativo a Marte, ele é muito importante, porque Marte ele rege assuntos militares, radicalizações, violência e assim por diante. O triângulo positivo mostra a esperança que muita gente tem nos militares e o negativo, o medo que uma outra parte da população tem nesses militares. E esse Marte está na casa 8, que é uma casa de transformação, e à sua frente, logo à frente, na casa 9, tem Lilith, bem próximo. E atrás dele está Plutão, dentro de Capricórnio. Então, significa que o Brasil está indo por um caminho muito perigoso, de esperança, mas de incertezas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dispositor de Marte em Aquário é Urano, e Urano ele está fazendo parte do trígono com Saturno, no âmbito social, mostrando mudanças na conjuntura política do Brasil, até porque ele está na casa 11 do Brasil e do mundo, mas como o mapa é levantado aqui para o Brasil, o foco é o Brasil. Só que ele é um dos tripés, ou dos pés desse triângulo negativo com Marte, o que significa que a escolha que os brasileiros estão fazendo agora é uma escolha muito perigosa, que pode jogar o Brasil ao abismo, um abismo muito profundo, e vai mexer com toda a sociedade, até porque o Urano está na casa 11 e no signo de Touro. Isso poderá dar prejuízos enormes às finanças do Brasil, à economia brasileira, vai mexer nesses grupos que já estão em conflito. O conflito tende a aumentar, porque Vênus também faz parte desse tripé, e Vênus rege Touro, e ambos estão em quadratura com Marte. E pode até haver mais violência aí na política brasileira. Mas aqui, como eu disse que ia seguir uma segunda parte das previsões dos signos, no mapa do equinócio, o foco são os signos móveis, porque o ascendente é Mercúrio. A entrada do Sol no dia 22 de setembro de 2018, às 22 horas e 54 minutos, 54, 53, por aí, mais o ascendente no início de Gêmeos, o que significa que o marketing, a informação, tudo isso estará em evidência. O que os políticos falam ou deixam de falar, o que eles pensam ou deixam de pensar, com o Sol em conjunção a Mercúrio em Libra, significa que muita coisa do que eles falarem terá muito peso. O povo estará de olho em tudo que eles falam, e há um breve favorecimento às mulheres, o que pode favorecer um pouco a Marina Silva
E os candidatos que têm vice-mulheres, se deixarem elas falar, será positivo para eles. O signo de Peixes, ele está com uma conjunção de Lua com Netuno, que significa que os piscianos vêm passando por um momento de insegurança, mas ele está na casa 10, significa um reposicionamento. Tem piscianas que poderão sair de uma relação para outra, porque não está sentindo prazer na sua relação, ou não está tendo a atenção que acha que deveria, e poderão encontrar um novo amor, um novo romance, novas paixões, ou renovar o seu casamento, chegar para o parceiro e dizer: eu quero um ajuste na nossa relação para que eu seja mais valorizada, tenha o valor que eu acho que mereço, e é hora de aproveitar isso, até porque as piscianas estão mais sensuais, os piscianos também estão no momento de recuperação, os que estão doentes, o sistema imunológico funcionará mais para que o seu corpo reaja. Eu passei para Peixes porque o Peixes ele é o último signo do zodíaco, mas ele está no meio do céu do mapa do equinócio, então ele mostra os desejos e objetivos de toda a raça humana aqui no Brasil. E Netuno está no meio do céu também. E o que isso significa em termos políticos também? Significa uma neblina, paixões, ilusões, que as pessoas estão escolhendo seus candidatos por ilusões, por paixões, por fanatismo, e não estão vendo claramente a realidade do Brasil, o que o Brasil precisa e o que realmente os candidatos são e representam para o país. Estão agindo ali por um impulso do fanatismo, do ódio, do medo, só por ser antagonista ao candidato que elas não gostam. E isso é muito perigoso para o Brasil, até porque essa conjunção desafia o ascendente em Gêmeos, e ela está muito bem com Vênus, e está muito bem com a roda da fortuna do equinócio, mas significa que seria positivo se as pessoas parassem um pouco para refletir. Antes de votar, por exemplo, pensasse muito bem o que os candidatos representam e o que o país precisa, né? Seja de esquerda, de direita ou de centro, tem que avaliar o que o país precisa, não só os seus conceitos. O Brasil precisa de alguém preparado para tirar dessa crise, desse buraco em que se encontra. O Brasil precisa de projetos bem elaborados, não de frases retóricas, de bravatas. O Brasil precisa de preparo. Só que o povo está nessa neblina de Netuno e é muito difícil raciocinar. São poucos que têm clareza e espiritualidade, porque Netuno é espiritualidade também, e essa conjunção com a Lua mostra que aqueles que têm uma certa clareza vai ter um clareamento das ideias, mas a grande maioria não. A grande maioria vota por ideologia e não quer nem saber da realidade. Seguindo os outros signos que estão nos quadrantes deste mapa, que forma a cruz móvel, nós temos Sagitário. Sagitário está com Júpiter, o seu regente, logo atrás na casa 6. Isso significa que é a sua casa 2, a sua sombra. Significa que aqueles que trabalham com bons parceiros, os que são casados com um bom cônjuge, que buscarem a união e pararem de brigar, poderão ter um final de ano mais positivo e acharem soluções melhores para os seus problemas. Um trimestre que, mesmo com Saturno ali em Capricórnio, que é o segundo signo, a casa 2 para os sagitarianos, que torna meio penoso o ganhar dinheiro para os sagitarianos, aqueles que focarem mais na sua espiritualidade, porque Júpiter está no signo de Escorpião, significa que os sagitarianos deveriam depurar
e analisar melhor sua espiritualidade, corrigir alguns conceitos filosóficos, religiosos, melhorar a sua postura no dia a dia, buscar mais diálogo, deixar de lado a teimosia e buscar mais contato com as pessoas em volta, os contatos positivos. O outro signo que forma esse quadrante dos signos móveis é Virgem. Virgem que está na casa 4, com o seu regente Mercúrio, bem configurado com ascendente, bem configurado com Marte, o que significa que é prenúncio de um bom final de ano para os virginianos, especialmente no que diz respeito à sua imagem, a corrigir o lar, a dar uma melhorada no seu ambiente doméstico, na família, a organizar o seu âmbito familiar, os seus projetos pessoais. O outro signo é Gêmeos, regido pelo mesmo planeta, como eu já falei, o ascendente desse equinócio, que rege esses 3 últimos meses do ano. E ele está dentro de um triângulo positivo com Marte e com seu regente Mercúrio. Significa que será um último trimestre do ano muito positivo para os geminianos e especialmente as geminianas. Elas tendem a ter um período de mais sexo, mais prazer na cama e só tem que ter cuidado no âmbito profissional, porque Netuno lá no meio do céu pode gerar ilusões, investimentos de risco em coisas que podem não ter o resultado esperado. Então, não agir sem pensar, não agir por impulso e não agir no desconhecido. Ter sempre em mente que pensar muito bem antes de investir, antes de fazer qualquer coisa. O signo de Câncer, que é o primeiro, depois do ascendente, está na casa 2, é o signo de água que já pertence aos cardinais. Ele é o segundo dos cardinais. E na casa 2 significa que é um foco de um momento em que os cancerianos precisam reorganizar suas finanças. Isso varia de canceriano para canceriano. O seu mapa natal é quem vai dizer qual é o foco realmente de cada canceriano, mas no geral o foco principal são as finanças nesse final de ano. Com a lua lá em Netuno, lá em cima no meio do céu, significa que o foco é os estudos, é o aprimoramento, fazer cursos, os estudantes se preparar para o vestibular, se preparar para o Enem e assim por diante. Focar nos estudos. Também é bom viajar, estudar novas línguas, buscar culturas fora. Quem puder fazer um intercâmbio internacional é um bom momento para os cancerianos. E muito bom para a vida sexual também nesse último trimestre para os cancerianos. Só que as cancerianas jovens têm que ter cuidado com gravidez precoce. O signo de Leão, que está com o nó do norte dentro dele, a cabeça do dragão, fala exclusivamente de líderes. Como eu falei, de política, significa que o Brasil ele quer um líder robusto, que tenha preparo, que saiba governar. E como o Sol está junto com o Mercúrio, significa que seria bom alguém que entendesse do que está falando, que entendesse de economia, que entendesse dos projetos que tire o Brasil desse atoleiro. Falando dessa forma, os bolsonaristas sempre acham que está falando contra o Bolsonaro. Mas eu não vejo exclusivamente o presidente como o responsável por planos econômicos. Ele pode colocar ministros, assim como Bolsonaro indicou o Paulo Guedes. O problema é saber se esses indicados pelo presidente eleito vão ter de fato projetos positivos para o Brasil e se estão preparados para o cargo mais importante do governo
o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, mesmo que sejam os dois num só. Mas voltando aos leoninos, é um momento meio complicado na área do amor, na área das relações. Alguns leoninos tendem, se estão vivendo um momento de harmonia, eles tendem a seguir esse momento de harmonia, mas precisam de certos reajustes. E se estão vivendo momentos desarmoniosos no casamento, Urano lança mais desarmonia e pode haver muitas separações para os leoninos. Até porque os leoninos estão no momento crucial de seu destino, eles terão que fazer algo muito importante para a sua encarnação aqui, tenha a idade que tiver, mas especialmente os leoninos do primeiro decanato. Os leoninos do primeiro decanato estão com foco no destino, exclusivamente no destino, alguma coisa que eles têm que cumprir como missão de vida agora nesse final de ano e no ano que vem também. Serão cobrados ainda por isso os leoninos de primeiro decanato, assim também como os aquarianos de primeiro decanato. E muitos aquarianos, que são o eixo oposto de Leão, com Marte lá, nesses dois triângulos importantes, os aquarianos do primeiro decanato poderão ter um último trimestre muito desafiador, especialmente na área conjugal e na área profissional também, ou familiar. A única coisa positiva para os aquarianos é se eles investirem, especialmente na área de conhecimento, na área de medicina e na área de estudos elevados. Será um bom momento para eles estudar, especialmente aqueles que estudam oceanografia, química, biologia, os que estudam medicina, psicologia, filosofia. Será um bom momento para focar nos estudos, até para fugir dos problemas que possam vir a aparecer. Os aquarianos de segundo decanato, que tem Lilith ali, dando aquela sombra neles, para que eles descubram seus desejos, seus medos e os seus objetivos, especialmente na área sexual. Também não terão uma vida muito fácil, mas é um pouco mais facilitado do que os de primeiro decanato. E é positivo focarem nas amizades, buscar apoio de um amigo que possa ajudá-los a passar sobre esses desafios e esses momentos de crise, buscar a ajuda de um pai, de uma mãe, de alguém que possa orientá-los nesse momento. O signo de Libra, que é o signo do equinócio, que é da entrada do Sol, que entrou Sol e Mercúrio em Libra, é um bom momento, especialmente para aqueles que querem namorar, que estão solteiros, bom para a conquista, sua beleza é reativada, o seu poder de conquista e de fala, e é um bom momento para que conquistem novos amores, para que saiam de relações ruins, ou que renovem uma relação que está meio morna, que dê uma apimentada, só basta aí saber usar o diálogo. Os librianos, eles apenas terão um pouco de problema no que diz respeito à saúde física. Eles podem sentir algum transtorno, especialmente quem tem problema de pressão, quem tem problemas de articulações, poderá ser um momento de fragilidade. Mas financeiramente, os que têm bons investimentos e que têm alguns projetos bem amadurecidos para que possam iniciar agora, é um bom momento nesse último trimestre. O signo de Escorpião é um signo que está muito poderoso porque tem Vênus e Júpiter dentro dele. E a roda da fortuna também dentro dele. Era de conseguir um bem importante, de iniciar um projeto elevado, e é muito positivo para recuperar
a saúde, se estão fazendo um tratamento. Eles só terão um pouco de problema na área conjugal. A área conjugal não mostra a harmonia que eles gostam que tenha sempre, com eles no controle. Então deve ficar atento nessa área aí conjugal, especialmente questões de desavenças, por desacordos de ideias, por não combinarem muito as opiniões. E no âmbito profissional, pode ser o momento de realizar alguma coisa muito importante, já que a cabeça do dragão está lá em Leão, a sua área profissional. O signo de Capricórnio vem vivendo um momento difícil há já uns 2 ou 3 anos, e Saturno e Plutão vem depurando, fazendo transformações muito importantes, mas ambos eles estão positivos, envolvidos em aspectos muito bons, apenas Saturno desafiando Mercúrio, e o que significa que o plano profissional ainda continua desafiador ou desanimador, mas o plano emocional tem uma abertura, pode pintar uma nova pessoa para os capricornianos que estão sozinhos. O que ele tem que fazer é aprimorar o seu conhecimento. É uma pessoa que sempre tem muito conhecimento, o capricorniano, seja do sexo feminino ou masculino, mas ele precisa dar uma aprimorada, dar um up na sua potencialidade.